Olá, muito boa tarde. O percurso biográfico de Jesus é contado em cada ano na sucessão dos domingos nos textos da Bíblia lidos nas missas. Neste programa propomos-lhe uma explicação dos escolhidos para as Eucaristias deste domingo, que inaugura o tempo comum. Contamos para isso com a presença do Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Juan Ambrósio, professor na mesma faculdade. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. E pedia, Padre João Lourenço, que iniciássemos esta abordagem dos textos da Bíblia que se escutam neste domingo, a uma referência à oportunidade que constitui este chamado tempo comum para um conhecimento de forma, enfim, progressiva dos textos da Bíblia, nomeadamente do Evangelho. Então, muito boa tarde aos nossos telespectadores. Esta designação de tempo comum é um pouco pobre, podemos assim dizer. Mas também é preciso compreendê-la. A liturgia é feita de momentos, poderíamos chamar, mais fortes e outros mais comuns, isto é, não é que sejam vulgares. São comuns porque se vive aquilo que é a experiência comum dos crentes, a experiência comum da Igreja, a experiência comum da vivência cristã no tempo. Eu costumo organizar, e enfim, um pouco esta distinção, chamando aos tempos comuns, aos tempos fortes, aqueles que têm uma grande centralidade cristológica, onde se vivem momentos de preparação ou que marcam a presença de Jesus. Os tempos ditos mais, ou os domingos comuns, são aqueles em que vamos celebrando o mistério da experiência, da vivência cristã na Igreja, durante e ao longo do ano, marcando com isso diferentes ritmos, porque a liturgia está sempre associada aos ritmos da vida comum, um pouco da vida agrícola, da vida festiva, do ritmo dos nossos calendários, fazendo desse tempo, no fundo, a experiência da vivência cristã e da partilha cristã comunitária. Não tem uma centralidade tão cristológica, mas não quer dizer que com isso nós não possamos acompanhar aquilo que faz parte do ritmo da vida comum de Cristo. Esta ideia parece-me fundamental, o ritmo da vida comum, porque um apontamento antropológico ajuda-nos também a enquadrar melhor o que é isto, o tempo comum. A vida decorre normalmente e no meio da vida temos aqueles momentos em que celebramos, em que festejamos. Qual é o objetivo desses momentos? Não é simplesmente que eles sejam como que algo que sai, mas é nesses momentos que nós vamos depois encontrar novas dinâmicas, novas energias para continuar a viver os outros dias. Ou seja, o tempo comum não é um tempo menor, é o tempo comum da vida, onde a vida comumente decorre, e os tempos fortes, digamos assim, são aqueles tempos onde eu repenso viver, como que recarrego baterias, para depois esse tempo comum poder correr com densidade antropológica. Há aqui uma aproximação entre o que é o cotidiano do cristão ao cotidiano. Mas essa é a experiência cristã, essa é a experiência cristã, essa é a experiência religiosa, essa é toda a experiência religiosa, tem que ter por base sempre as dinâmicas antropológicas, não é? Não podem ser dois ritmos paralelos que em determinados momentos se cruzam, não, tem que influenciar-se um ao outro. Uma boa experiência religiosa pressupõe obrigatoriamente uma boa experiência humana. Não há boa experiência religiosa sem boa experiência humana. O contrário, porém, é possível. É possível haver uma boa experiência humana, para quem não é crente. Para nós crentes, não, porque a experiência religiosa abre-nos à plenitude da humanidade, não é? Mas, de todo, não é possível ter-se uma experiência religiosa, uma experiência cristã densa, se a humanidade que a suporta não for igualmente densa. Vejamos, então, cada um dos textos que se escuta nas Eucaristias deste domingo. A primeira leitura é do livro de Samuel, e onde se narra esse chamamento do próprio Samuel. Em que contexto acontece e que dinâmica, que inspiração este texto oferece a todos os chamamentos que vemos na Bíblia? Nós deste texto podemos fazer diferentes leituras. Uma é esta que o Paulo acaba de referir, que leitura podemos fazer em perspectivas de chamamento, em perspectiva vocacional. Sabemos que é um texto muito usado para isso, mas também creio que é importante, antes de chegar lá, perceber o contexto deste texto. O contexto social, o contexto histórico, o contexto bíblico, no fundo, com as diversas componentes. Samuel e o tempo de Samuel, o livro chama-se de Samuel, mas a primeira questão é importante a dizer é isto: não é Samuel o personagem. O personagem fundamental do primeiro livro de Samuel é Saúl e, em parte, ao meio David. Samuel aparece aqui a dar o nome ao livro
Porque a tradição judaica atribuía a autoria do livro a Samuel, mas naturalmente que essa era uma perspectiva tradicional, a crítica, não é Samuel que é o autor deste livro, nem deste, nem do segundo. No fundo, aliás, a tradição bíblica sempre refere só um livro de Samuel, que depois as necessidades e as contingências do seu uso o dividiram sem grande anexo, mas está dividido. E na primeira parte, no primeiro livro que a tradição recorda até nós, ou que as atuais bíblias têm, o personagem central é Saul, que é o primeiro rei. Samuel é um personagem que aparece aqui na charneira, ou seja, na passagem de uma tradição pré-monárquica, melhor dizendo, uma tradição ainda tribal, fortemente tribal, para a necessidade que essas próprias tribos observam e têm de que é necessário encontrar caminhos de unidade. Para manterem a sua identidade, conseguirem uma terra, fazer frente aos adversários que os rodeavam, quer por um lado cananeus, quer por outro lado filisteus, junto à margem do Mediterrâneo, as tribos não podiam continuar com uma tarefa em cada uma combate por si, como é, por exemplo, a tradição que vem no livro dos Juízes. As tribos tinham a sua autonomia, combatiam por si, provavelmente não tinham ainda um padrão nem religioso nem cultural comum, estão em procura. São tribos e são grupos populacionais em busca de uma sedentarização e de humanidade. Samuel aparece aqui como que uma espécie de personagem instituído em ordem a instituir. Ou seja, é um personagem que aparece a ganhar crédito para poder instituir, para poder aparecer como mediador para a criação das tais instituições centrais. Instituições centrais que são, fundamentalmente, representadas pela monarquia. Por isso, este texto é uma espécie de texto, mais do que olhar para aquilo que nós podíamos chamar a vocação, as origens de Samuel, isto é quase um texto a canonizar, ou seja, a padronizar, a dar estatuto a Samuel para a missão que lhe vai a seguir ser confiada, que é... No entanto, esta frase, "Falai, Senhor, que o vosso servo escuta", acaba por marcar todo... Esta frase marca muito e é muito usada. Não é? Porque ela corresponde, no fundo... Bem usada. Por vezes bem, por outras vezes mal. Eu acho que não devemos pensar que todos a usam mal. Às vezes o que a gente sente é que ela é metida a martelo para tudo e para nada, não é? Mas depois também não tem consequências, e não tem grandes consequências. Muitas vezes utiliza-se quando queremos dar um ar espiritual, já para não dizer espirituoso, ou uma coisa qualquer que a gente quer fazer, não é? E então recorremos aqui de que Samuel não tem culpa, não é? Naturalmente, neste uso. Agora, este texto é importante, naturalmente, porque marca um pouco esta viragem histórica, religiosa, social das tribos, de uma identidade plural muito diversificada para uma unidade que se vai começando a construir. O livro, este episódio representa, no fundo, a passagem desta... Por isso, é desdita, no contexto do texto, é desdita, ou seja, é apresentado um pouco como pouco própria o padrão de vida dos juízes tradicionais para emergir aqui um novo padrão. E remetido ao próprio Deus, não é? Naturalmente. E, naturalmente, nada se impunha neste texto e nesta altura, se não tivesse, naturalmente, aqui um certo um padrão que depois se vai impor. Estes livros, será sempre importante quando cada um de nós, crentes, olhamos para estes textos, não olhá-los a partir dos padrões do tempo histórico, mas olhá-los a partir dos padrões do tempo da sua redação. Claro. Quando são redigidos, provavelmente uns tempos mais tarde, estes personagens são instituídos, são apresentados à imagem daquilo que já sucedia mais tarde. Da experiência. Samuel aparece aqui quase como uma espécie de sumo sacerdote, um grande chefe, mas ao tempo de Deus isto não existia. Mais tarde vai existir. E, portanto, está-se a olhar ao passado para compreender essa função de alguém que no presente amanhã realiza. E a partir do nosso presente? A partir do nosso presente é interessante encontrar aqui uma série de elementos que são constitutivos do próprio percurso que implica a vocação e não só. Essa frase que foi aí referenciada, "Falai, Senhor, que o vosso servo escuta", que é destacada e é posta logo à cabeça, e bem, não é o princípio nem é a primeira. É a conclusão. Há todo um outro processo anterior. E esse outro processo anterior talvez conviesse destacá-lo porque é muito interessante. Há um chamamento que não é reconhecido.
Num primeiro momento, chama, o jovem Samuel pensa até que é Eli que o está a chamar e levanta-se e vai ter com ele. Há aqui um enquadramento, ou seja, e aqui eu encontro uma nota distintiva de todo o chamamento e toda a experiência cristã e comunitária, que é o discernimento comum que se deve fazer do itinerário. Ou seja, não é o jovem Samuel, que ainda nem sequer reconhecia bem aquela voz, que chega diretamente a ela. Ele tem que ser enquadrado, tem que ser iniciado, tem que ser ajudado por alguém que o ajuda a escutar essa voz, que o ajuda a reconhecer essa voz e que o vai ajudar a responder a essa voz. E isso indica aqui que o processo vocacional, ao contrário do que muitas vezes pensamos, não é um processo individual, ou seja, não é uma relação simplesmente Deus-eu, é uma relação Deus-eu, como é óbvio, mas que inclui a comunidade a quem eu sou enviado, a comunidade na qual eu vivo, a comunidade que me ajuda a crescer. E este processo de discernimento é um processo que, do meu ponto de vista, é muito importante para o tal reconhecimento da voz de Deus. E o texto destaca isso claramente. Sem Eli, provavelmente Samuel não teria reconhecido essa voz e teria dado uma outra resposta que passava ao lado. É o que chamamos hoje de mediações? Exatamente, que faz parte integrante da própria experiência religiosa. Toda a experiência religiosa, inclusive a experiência cristã, é uma experiência mediada. Foi assim até para o próprio Jesus, não é? Avançamos na explicação dos textos que se escutam neste domingo. A segunda leitura é da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, que merece, acredito também, uma vez que há uma referência muito grande ao corpo. Exato. Glorificai a Deus no vosso corpo, é assim que termina o texto, enfim, com o conjunto de considerações que antecedem. Em que contexto é que surge esta mensagem dirigida por São Paulo aos cristãos de Corinto? Vamos refletir um bocadinho sobre isto. De facto, trata-se de um texto complicado, é verdade, e que carece de alguma contextualização. Exato, de que claro, provavelmente o nosso tempo não nos vai permitir alongar-nos. A comunidade cristã de Corinto, enfim, já os nossos telespectadores muitas vezes o terão ouvido, a comunidade cristã de Corinto era uma comunidade complicada, era uma comunidade inserida num contexto social muito adverso, muito plural. Corinto era uma grande cidade com vagas sucessivas de marinheiros, de comerciantes, provindos de uma sociedade portuária, provindos em busca do ganho, da transação, do comércio, e isso tinha constituído uma sociedade muito lasciva, uma sociedade muito vivendo... Dada a excessos. Dada a excessos, incluindo aqueles que Paulo nos refere aqui, que são exatamente excessos na ordem daquilo que nós chamaríamos a falta de moralidade, de costumes, de princípios. E nesse contexto, a comunidade de Corinto também se vê envolvida. Este texto tem um precedente, que vem no capítulo 5º, que é exatamente um caso, algo de excesso entre uma relação familiar contada no capítulo que Paulo teve conhecimento e que, portanto, pretende agora ajudar a orientar. Por isso, não é de estranhar que esta carta tenha orientações que nós hoje diríamos mais pastorais, muito diretas e às vezes muito concretas, ligadas a diversas realidades. Porquê? Porque na cidade de Corinto havia exatamente um culto imenso às divindades ligadas à moralidade sexual ou à imoralidade sexual, se assim se pode dizer. E, portanto, mesmo a própria Acrópole de Corinto, que fica ali à sombra daquilo que era o espaço da cidade, ajudará de alguma forma a explicar como que esta diversidade cultural, os grupos de marinheiros e de comerciantes e de trabalhadores que vinham ali um pouco desenraizados do seu contexto, e a fragilidade da própria comunidade, que parece ter sido uma comunidade relativamente pobre, até numerosa, mas depois foi-se diluindo, e a experiência de Paulo lá, que é um fator muito importante. Paulo esteve em Corinto cerca de 18 meses. 18 meses permitiu-lhe conhecer, de alguma forma, as realidades locais, de uma forma muito intensa, não é? E, portanto, muito próxima. Portanto, este contexto ajudará a explicar-nos um pouco as referências muito diretas que Paulo faz neste texto. E que podem ser, naturalmente, também adequadas um bocado aos ambientes do nosso tempo. Claro, claro. É no domínio da moral que devemos analisar este texto? Essa é uma primeira leitura inevitável e que decorre da leitura do texto, mas a mim parece-me que ficar só a esse nível é talvez não entender a totalidade do texto.
O texto é óbvio que faz essa referência, contextualizada neste enquadramento, uma cidade portuária onde chegam marinheiros que passam não sei quanto tempo no mar e, portanto, vêm depois as festas e tudo. E a comunidade de Corinto é envolvida nisso. Mas o que aqui está a ser dito não é simplesmente algo do nível moral. O que aqui está a ser dito e traz consequências é que o seguimento de Jesus implica outras dimensões que não só a espiritual e que não só a moral. O seguimento de Jesus implica a totalidade da vida. É toda a vida que é apanhada por esse seguimento. E, portanto, toda a dimensão da vida. Ora, uma das dimensões do viver é a corporeidade. É assim que nós nos concretizamos, é assim que nós somos, é assim que nós nos relacionamos. E, portanto, quem segue Jesus não pode depois fazer com que tudo continue na mesma. Tem que haver uma diferença entre quem segue e quem não segue. Isso tem que se notar em todas as dimensões do viver. Por isso também na corporeidade. Ou seja, daí a importância que o texto nos atribui ao corpo. Que nós ficamos só para o nível moral, mas aqui estamos a ir mais longe. A dimensão da encarnação é constitutiva do nuclear da experiência cristã. Portanto, a maneira como nós vivemos o que é o encarnado, o que é a corporeidade, o que é a densidade, mesmo material histórica, é uma das notas distintivas do cristianismo. E aí também se tem que notar esse seguimento de Jesus. Logo, a atenção que se tem ao corpo tem que também ser enquadrada nesse âmbito. Portanto, não estamos simplesmente ao nível da moral, estamos a um nível ainda mais denso. Rejeitando também sugestões dualistas. Como é óbvio, e essa é talvez uma tendência, ainda bem que se sublinha isso, porque esse é um perigo que continua hoje presente. Daí eu falar que o seguimento de Jesus não é só um seguimento espiritual e a moral não é só decorrente de um seguimento espiritual, mas é a unidade toda do ser humano que está envolvida nesta experiência. O cristianismo é, de sua raiz, uma experiência de unidade profunda do que é a condição humana. Depois, leituras sucessivas ao longo da história foram criando umas leituras dualistas, mas elas não estão na matriz cristã. Na matriz cristã que está uma profunda unidade, aliás, já vem do judaísmo, não é simplesmente o cristianismo, é uma profunda unidade do que é a experiência humana, composta por distintas dimensões, mas, portanto, não é uma dimensão unívoca, são distintas dimensões, mas distintas dimensões que só se podem entender na sua unidade e nunca separadamente. Uhum. E temos de passar ao texto do Evangelho para analisar este pequeno excerto do Evangelho do Evangelista São João, no capítulo 1. Apresenta-nos aqui o início da vida pública de Jesus e também esse chamamento de Pedro. Em que contexto é que acontece esta narração, Padre João Lourenço? Eu gosto muito de falar destes textos da origem do primeiro capítulo de São João, excetuando o prólogo, ou seja, os primeiros 18 versículos, a seguir, até ao fim do capítulo, um bocadinho em contraste com aquilo que nos é narrado em Mateus e em Lucas. Em Mateus e em Lucas, e também em Marcos, ou seja, na tradição sinótica, que eu creio que é uma linguagem que hoje em dia já é mais ou menos conhecida dos nossos espectadores, os seus 3 evangelhos, o contacto de Jesus com os primeiros discípulos, com os primeiros chamamentos de discípulos, a primeira adesão dos discípulos a Jesus, é feita de uma forma muito, eu diria, um bocadinho narrativa. São João, dentro daquilo que é o género literário específico do seu Evangelho, empresta este chamamento, ou este primeiro contacto, esta primeira apresentação, porque o que aqui está não é propriamente a apresentação de Jesus, é dos discípulos. Apresenta a este primeiro contacto, ou confere-lhe já uma dimensão um bocadinho mais teológica. E nesse sentido, este texto que aqui está é um texto muito bonito, porque vem, e está muito bem construído. Pena não podermos ler, ou eu não ser um bocadinho mais longo, mas dentro do ritmo litúrgico tem de ser mesmo assim. Primeiro, tem uma questão que é a pergunta: a quem procurais? Ou o que é que procurais? A procura. Não é possível falarmos da vocação dos discípulos sem primeiro haver, de facto, esta expressão da procura, da busca, que responde, no fundo, à primeira grande inquietação do homem. É procurar alguma coisa. Não viver encerrado em si próprio, mas viver na busca de algo que o ajuda a transcender-se das coisas. E depois a resposta muito bonita, típica de João, que é o encontro. E este encontro não é o encontro ocasional, é o encontro experiencial, vivencial. Vinde e vede. A partilha, o estar presente, o estar com Jesus. Esse é, de facto, o que marca
o que dá matriz, o que dá singularidade a João, aos discípulos, os discípulos que aderem a Jesus, venham, sejam eles já discípulos de João ou judeus comuns, etc., têm sempre em São João esta experiência do encontro, que confere uma dimensão nova à vida. É a experiência central do cristianismo. Testemunhos, exatamente, e que depois eles próprios vão testemunhar aos outros. Claro. E é nesta vivência experiencial, diríamos assim dizer, é neste fazer a experiência de um encontro que nós podemos multiplicar o testemunho. Mesmo sacrificado um bocadinho de tempo do Dr. Ró, perguntava, Padre João Lourenço, o visitar os locais onde tudo isto aconteceu, que oportunidade constitui para melhor chegar à mensagem? Creio que é exatamente muito oportuno. Por exemplo, nesta peregrinação que estamos a pensar fazer em conjunto e que vamos fazer em conjunto com a Eclésia, em Abril, no início de Abril ou no fim da primeira semana de Abril, vamos exatamente sentir in loco como esta realidade aconteceu. Vamos ver onde ele ficou. Vamos ver onde ele ficou. Não vamos, quer dizer, vamos ver onde ele ficou e vamos ver o trabalho que puderam fazer aqueles que o encontraram. E qual o sentido que ganha em contexto cultural este vinde e vede? Claro. Porque, de facto, isto reflete uma nova forma. Os rabinos do tempo de Jesus não convidavam para vir e ver. Vinde e aprendei. Exato, e ouvi. É muito vindo que eu tenho para vos ensinar. Porque a pergunta que é feita, quem procurais? Que procurais? A resposta lógica seria, procuramos-te a ti, procuramos fulano tal. E a resposta é, onde ficas? Ou seja, o encontro não é um encontro com uma ideia, não é um encontro com uma doutrina, não é um encontro com uma moral, é um encontro com alguém que tem uma experiência concreta de vida e, portanto, para conhecer esse alguém com essa experiência concreta de vida, é preciso ficar onde ele ficou, estar onde ele estava, estar com quem ele esteve. Só essa experiência de encontro é que é o substrato, o sustentáculo do cristianismo. Agradeço-vos terem estado aqui no programa a explicar estes textos e caso queira mais informações sobre essa possibilidade de visitar estes locais, que aqui são explicados em cada sexta-feira, pode ver na página da internet da Faculdade de Teologia ou da Agência Eclésia. Mais logo, outros temas marcam a emissão do programa Eclésia na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de um bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.